Ok, estamos ao vivo agora? Muito bem. Então vamos aguardar aí as pessoas entrarem para que a gente possa conversar um pouquinho neste domingo, dia de Páscoa, dia da ressurreição. A gente conversar um pouquinho. Opa, agora deu. Agora parece que vai dar certo, né, gente? Eu peço aí desculpas pelo atraso. Era para a gente ter entrado às 19h30 e infelizmente problema técnico é assim mesmo. Ao vivo há esses problemas técnicos. Então, você que vai entrando aí, vai dizendo se está tudo bem, se está tudo ok o áudio, o vídeo. Você vai aí curtindo a página da igreja, compartilhando esse link para que mais pessoas sejam abençoados pela palavra de Deus. Né? A gente teve um atraso, perdão pelo atraso. Tudo certo, Gabriela? Muito obrigado. Né? Vera também está aí, sintonizada. Valeu, Gabi. Graça e paz, que Deus abençoe. E é isso mesmo, gente, é a imprevisibilidade da vida, né? Às vezes a gente planeja as coisas tão direitinhos, né? A gente faz todo um planejamento, se organiza, né? Tudo direitinho, faz tudo conforme manda o figurino e às vezes ocorrem os imprevistos e a gente não pode esquentar a cabeça, né? Tá tudo sob controle. Eu sou um homem que descanso absolutamente na soberania de Deus. Eu sei que existe um Deus que governa os céus e a terra, que governa todos os acontecimentos, que está no controle absoluto de todas as coisas, nada foge ao seu controle. Então eu aprendi a exercer e a crer firmemente que temos um Deus todo-poderoso por trás de tudo, de todos os acontecimentos. Eu estou falando, gente, para você que está entrando agora, que a vida da gente ocorre imprevistos, né? A imprevisibilidade da vida. Né? A gente era para entrar 19h30, houve esse atraso todo, problema com a internet, problema de aparelhos se conectando. Fernanda, um grande abraço. Sueli também. Olha, tanta gente entrando aí. Que bom, gente. Que bom. Que bom. Que Deus abençoe. Por falar em imprevisibilidade, né, a gente está diante de um momento que ninguém esperava que ocorresse, que é exatamente Sandra, Fátima, olha aí a minha irmã lá no Ceará, Carlos, Denise, que bom, todo mundo chegando, porque aqui é diferente, né, da igreja, né? Quando a gente está lá na igreja, que começa a ministrar a palavra de Deus, né, todos já estão lá. Aqui ao vivo a gente tem que aguardar as pessoas chegarem para que a gente possa começar a meditação de hoje, a palavra de Deus, e eu tenho certeza mais uma vez que a palavra de Deus vai falar poderosamente aos nossos corações, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. Então, se você está entrando aí, vá curtindo a página da igreja, é uma oportunidade que você tem de divulgar a página da nossa igreja. Então, curta a página, compartilhe, né? O N também, olha aí, de Fortaleza, pessoal ouvindo a gente, que bom, que bom, que bom, fico feliz. Né? Eu estava falando da imprevisibilidade, é para a gente ter começado às 19h30, houve esse atraso todo, né? Mas é isso mesmo. Né? Um dia desse eu estava meditando nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Ninguém jamais esperava que a gente fosse viver este momento de quarentena, trancado em casa, sem poder sair, sem poder trabalhar. Ninguém imaginava que isso ocorresse. A imprevisibilidade da vida. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle, nada foge. E muitas pessoas perguntam, onde está Deus? E aí eu fico pensando, imaginando, e eu respondo, Deus está agindo através das mãos dos médicos, das enfermeiras, de todos os profissionais que estão envolvidos nesta situação, cuidando das pessoas, cuidando de gente. Né? Deus está no controle. Sandrinha, paz, que Deus abençoe. Rosinha, olha, a família Melo todinha lá na sala de casa, preparada para ouvir a palavra de Deus. Que bom, que bom. Né? É isso, hoje é domingo de Páscoa, dia da ressurreição. Lúcia também, Tereza, um grande abraço, Selma, que bom, todo mundo chegando, né? É para a gente conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus.
Eu acho que dá para a gente começar, já tem muita gente. Erasmo, graça e paz a todos. Que bom, que bom. Então vamos começar, né? Em primeiro, boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. A gente reservou aqui um texto, o Senhor Deus nos direcionou às Sagradas Escrituras e nos direcionou a um texto que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e eu queria que você, se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Marcos 16, verso de 1 a 8, ou então se você tiver no celular, você pode ligar o seu celular, né, e acompanhar a leitura da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, Marcos capítulo 16, versículo de 1 a 8. Você que está entrando aí, curta a página da igreja, compartilhe. A palavra de Deus sempre fala aos nossos corações, é poderosa e vai falar mais uma vez hoje aos nossos corações. Eu tenho certeza absoluta disso. Alzeni, um grande abraço. Dona Alzeni, olha aí, também entrando. Moisés, o N. Alves, que bom. César está aqui conosco, está mandando um abraço para todos, o presbítero César, que veio nos dar este apoio técnico aqui. Tá bom? Então vamos ao texto, vamos ler Marcos 16, de 1 a 8. Tá bom? Silvio, um grande abraço. Gilmara também. Esse texto de Mateus, capítulo 16, versículo de 1 a 8, fala sobre a ressurreição de Jesus. Tá bom? Marlene também com a gente, que bom. Estão todos reunidos. Olha, diz a palavra de Deus. Marcos 16, versículo de 1 a 8. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Elas diziam umas para as outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Verso 5 diz: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós temos a consciência plena de que nada podemos fazer sem a Tua ajuda. Senhor, neste momento nós queremos, em primeiro lugar, Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos proporciona, a mim e a todos os nossos irmãos que estão assistindo, de meditar na Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é maravilhosa, a Tua palavra que sempre fala poderosamente aos nossos corações, Senhor. Clamamos a Tua ajuda, que Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, nos conduza a Ti mesmo em adoração, em atenção à Tua palavra. E nós rogamos, Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, Pai. Nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E você pode dizer amém também aí, você que está ao vivo. Ok? Amém? Olha, veja só. A história da Páscoa, a gente precisa entender bem. A história da Páscoa, a história da ressurreição de Cristo, é a doutrina central da igreja. A gente precisa lembrar neste dia, neste domingo, que a ressurreição de Cristo é a doutrina central da igreja. Claro que a morte de Cristo tem uma grande importância para todos os cristãos. Mas olha, a ressurreição de Cristo é a essência do cristianismo. É a essência do cristianismo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação.
O evangelho seria um engodo e a nossa salvação uma grande farsa. Mas olha, Cristo está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Cristo está vivo. E é bom a gente lembrar que é o único líder que não possui um túmulo. Em todos os outros encontramos a seguinte frase: aqui jaz fulano de tal. Mas onde foi colocado o corpo de Cristo? Não existe, mas lá está escrito: ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós pensamos isso, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós vemos que Cristo ressuscitou, isso aumenta a nossa fé. Isso nos dá uma grande esperança de um dia nos encontrarmos com o nosso Salvador, de um dia encontrarmos com Ele. Jesus está vivo. Esta é a grande mensagem que a palavra de Deus proclama aos nossos corações neste dia, a mim e a você, que Jesus está vivo. E conforme o texto que nós acabamos de ler aqui, as mulheres, interessante, foram as primeiras a testemunharem este grande acontecimento. Este grande acontecimento foram as mulheres. E quem são estas mulheres? O texto fala aqui Maria Madalena, Maria, a outra mulher a mãe de Tiago e a outra mulher Salomé. E é interessante, foram as mesmas mulheres que presenciaram a morte de Jesus, conforme a gente lê no capítulo 15, no capítulo anterior a esse nosso capítulo, lá nos versículos 40 a 41, quando trata sobre a morte de Jesus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e o de José e Salomé. E duas delas estavam no sepultamento de Jesus. No versículo 47 do capítulo 15 diz: ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto, onde o corpo foi posto. Observem que, primeiramente, as mulheres ficam observando de longe, é interessante isso, e depois mais próximo, e agora no nosso texto aqui, elas entram no primeiro plano. No primeiro plano. Isso acontece logo na manhã do dia da Páscoa, um dia como esse, domingo. No capítulo 16, nosso texto, versículo 2 diz: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, estas mulheres foram ao túmulo. E estas mulheres estavam presentes na crucificação de Jesus, no enterro de Jesus, e agora é interessante, são as primeiras testemunhas da sua ressurreição. São três mulheres, estas três mulheres são testemunhas importantes, elas viram de longe, quando Cristo foi pendurado na cruz, quando ele foi tirado, deitado e envolvido em lençóis por José de Arimateia e levado para o sepulcro, estas mulheres viram tudo. E duas mulheres puderam dar testemunho que José o depositou no sepulcro e rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. E todas três são testemunhas do fato de que o sepulcro está vazio no dia da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, essas mulheres são testemunhas importantes da morte, do enterro, da ressurreição de Cristo, e por isso o evangelista Marcos as introduz aqui. Elas não ficam anônimas, mas estão introduzidas com o nome delas aqui nesta história. Vamos olhar um pouquinho mais para estas mulheres. Quem são estas mulheres? São aquelas que na Galileia tinham seguido e servido, conforme o capítulo 15, versículo 41. Elas foram discípulas de Jesus. Elas foram seguidoras de Jesus, elas acreditavam nele, elas criam nele e o amavam. Todas as três. Maria de Madalena foi livrada de 7 demônios. A outra Maria, a mãe de Tiago, o menino, e José era provavelmente uma tia de Jesus, e Salomé, a esposa de Zebedeu e a mãe dos apóstolos João e Tiago, aquela que pediu a Jesus os lugares, lembram, mais importantes para os filhos dela, um à direita e o outro à esquerda. Portanto, essas mulheres acreditavam, elas criam que Jesus era o filho prometido da casa de Davi, o novo rei. Então, cheias de esperança, cheias de fé, elas seguiram Jesus para Jerusalém.
Elas conheciam Jesus e acreditavam que ele seria o novo rei. E agora elas estão lá, numa grande distância, olhando. Elas não estão vendo uma coroa real sobre a sua cabeça, mas uma coroa de espinhos, não um trono, mas elas estão vendo uma cruz, não uma multidão com alegria, mas uma multidão com ódio. Não um rei triunfando, mas um rei morrendo. Essas mulheres estão vendo esta cena. Caladas assim, elas estão olhando de longe, com uma tristeza silenciosa, porque o Senhor e Salvador, que foi tão importante na vida delas, estava morrendo. Estava morrendo. O filho prometido de Davi estava morrendo, o Messias estava morrendo, enquanto o povo estava lá olhando a crucificação, sorrindo de tudo aquilo que estava acontecendo, ridicularizando Jesus. E eu imagino que isso devia doer muito no coração daquelas mulheres, porque as mulheres são mais sensíveis, a gente sabe. Então aquela cena toda devia doer muito no coração daquelas mulheres. E sem dizer nada, elas estão olhando ali com a mãe de Jesus, Maria, embaixo da cruz, junto com João, e está olhando para cima e ouvindo as últimas palavras do mestre, que olha e diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, filho. Sem dizer nada, elas estão vendo os soldados chegando, quebrando as pernas dos criminosos, transpassando Jesus com uma lança. Também elas estão vendo José de Arimateia e Nicodemos tirando o corpo da cruz, levando e envolvendo em lençóis de linho e levando. Vendo isto, elas voltam para suas casas para se prepararem para o último serviço ao Senhor e Salvador delas, o último serviço para o seu corpo. Amados, então assim nós vemos essas mulheres bem cedo, na manhã de Páscoa, andando para o sepulcro. Elas esperavam o fim do sábado e saíram logo depois. Primeiramente para comprar aromas, depois para levar os aromas para o sepulcro, para ungir o corpo de Jesus. E a palavra de Deus diz que bem cedo, logo depois do nascer do sol, elas saíram. Tão forte foi o desejo delas para ver Jesus. Havia um desejo enorme no coração destas mulheres para verem Jesus. E elas sentem falta do Senhor na vida delas. Elas querem ver o Senhor Jesus, e cheias de tristezas elas estão andando para o local onde foi colocado o corpo de Jesus. Parece que elas estão tão preocupadas com seus pensamentos que não pensaram na grande pedra que está em frente do sepulcro. Elas nem pensam, só quando estão na metade do caminho elas lembram que havia uma pedra, eles colocaram uma pedra na entrada do sepulcro. Então, na metade do caminho, elas lembram da pedra, e o texto sagrado aqui diz que diziam umas para as outras, aqui no versículo 3, quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Ninguém sabia, mas apesar disso elas continuam, porque há um desejo enorme no coração delas de encontrar o Salvador Jesus, de encontrar Jesus que tanto amavam. O desejo delas era mais forte do que essa preocupação. Que detalhe lindo e importante esse. Esse desejo delas era maior do que qualquer preocupação. Elas não sabiam, elas não estavam nem aí para quem ia remover aquela pedra. Mas elas continuavam caminhando, que havia esse desejo enorme no coração delas. E quando elas chegam perto do sepulcro e estão subindo, elas descobrem que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Olha a lição para nós. Continue caminhando, continue acreditando no poder de Deus, continue acreditando no Senhor Jesus. Ele é todo poderoso para operar milagres na sua vida, na vida da sua família, na vida dos teus negócios. Deus é o todo poderoso. Continue caminhando, porque a pedra será removida. Não se preocupe, tire todas as preocupações da sua cabeça, da sua mente, mas fite os seus olhos em Jesus de Nazaré. Olhe para o alto e creia que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, que trabalham pelos seus filhos enquanto eles dormem. Continue confiando, minha irmã, meu irmão, você que anda ansioso, você que está tomado por crise de ansiedade diante desta circunstância que nós vivemos de coronavírus, de quarentena.
Talvez você esteja muito preocupado, mas acredite, Deus continua com você, Ele está vivo. Essas mulheres, elas caminharam, o coração delas estava em Jesus, elas acreditavam no Deus Todo-Poderoso e não se preocupavam quem ia remover a pedra. Deus vai remover a pedra, Deus vai remover a pedra que você está olhando para ela e isso tem tirado a sua paz e a sua tranquilidade. Deus vai remover essa pedra, creia nisso. Se você crê, diga amém, amém, escreva aí amém, eu creio, pastor. Deus é o Todo-Poderoso que cuida de nós. A gente precisa confiar. Jesus está vivo. Então aquelas mulheres, mesmo elas na metade do caminho, elas lembraram que havia uma pedra na entrada do túmulo. E elas ficaram perguntando, mas quem removerá? Mas isso não fez elas pararem. Elas continuaram caminhando. Isso não fez elas pararem. Continuaram caminhando. E assim elas vão, né? O desejo delas é mais forte do que essa preocupação. E assim elas vão cheias de amor, cheias de tristeza, cheias de preocupações, pois o Senhor e Salvador havia morrido. E quando elas chegam perto do sepulcro e estão subindo, elas observam que a pedra foi removida. O versículo 4 diz... E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você chegar lá, a pedra vai ser removida. Essa pedra, que significa para você essa preocupação que tem te tirado a paz, ela vai ser removida. Deus está cuidando, continue caminhando, continue glorificando a Deus, continue agradecendo a Deus por cada dia, por cada momento, continue louvando a Deus, continue, e essa pedra que tem tirado a tua paz vai ser removida para a glória do Deus Todo-Poderoso. E de repente elas chegam lá e ficam surpresa, o sepulcro está vazio. E o que isso quer dizer? Há outras pessoas no sepulcro, será? E cuidadosamente elas entram. Imagine a cena. Elas entram no sepulcro escuro. E o versículo 5 diz aqui, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas, ficaram atemorizadas, o texto sagrado fala. E quando entram no sepulcro, elas têm uma surpresa. Elas veem esse jovem assentado à direita, vestido de um manto branco, e elas devem ter tomado um susto muito grande. Tomaram um susto. E elas param, se perguntam, quem é esse rapaz? Quem é este homem? E aí você deve estar perguntando, mas pastor, por que elas não percebem logo que aquele homem era um anjo? Afinal, os anjos têm asa, né? Os anjos têm grandes asas, e nós podemos reconhecer logo que aquilo é um anjo porque tem asas, mas calma, nem todos os anjos celestiais têm asas. Os serafins e os querubins têm, mas há anjos que não têm, e esses anjos aqui, ele não tem. Se tivesse, elas logo tinham identificado. E por que a gente afirma que eram anjos? Porque a palavra de Deus diz... em Mateus 28, 1,3, um jovem vestido com manto branco, assim está escrito. Mateus 28, de 1 a 3 diz, no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Quem fala que é um anjo é a própria palavra de Deus. E o anjo quer acalmá-la, dizendo... Ele, porém, lhes disse, versículo 6, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou. O anjo fala para estas mulheres, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. E assustados, os olhos delas veem o lugar onde Jesus foi posto, e com os seus próprios olhos elas verificam o sepulcro e veem que Jesus não está. Jesus não está. Ele não está. Mas se ele não está, onde ele está? Onde eles puseram o corpo? O anjo continua e o verso 7 diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Eu fico imaginando, às vezes parado, imaginando a reação destas mulheres, amados. A reação dessas mulheres. O quê? Jesus está indo para Galileia? Como? Jesus está vivo? Elas devem ter pensado isso. Elas devem ter falado como nosso Senhor está vivo. Eu imagino que a ficha delas
demorou a cair. As palavras do anjo demoraram para entrar na cabeça delas. Como Jesus ressuscitou e está indo para Galileia. Jesus tinha falado sobre isso só com os seus discípulos logo depois da Santa Ceia. Então era um segredo, ninguém podia saber disso. Quando as mulheres chegassem com aquela mensagem, isso daria uma prova da verdade. Seria impossível se elas ouvissem isso de outras pessoas. Só o mestre mesmo poderia ter dito a elas. Entenderam? Os discípulos, eles deveriam crer que Jesus foi realmente ressuscitado e que estava a caminho da Galileia. Eles deveriam crer isso ouvindo as palavras das mulheres. Testemunhas assustadas, testemunhas caladas. Elas não reagem, não dizem nada, não perguntam nada. Elas estão assustadas sobre o que elas não veem. Sobre o que elas não veem. E finalmente, nós lemos que as mulheres saem do sepulcro, fugindo, tremendo e assombradas. O versículo 8 diz: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Os nervos delas não podem suportar mais. O aparecimento do anjo tinha assustado essas mulheres. Elas descobriram que o homem não era humano. O aparecimento brilhante as acordou. O aparecimento celestial. Céu e terra parecem estar muito longe um do outro, mas isso mostra o quanto estão pertos. Numa distância de um braço, elas veem a glória celestial. Por isso elas têm medo, porque elas estão descobrindo a presença de Deus. Deus está trabalhando aqui, amados, como continua trabalhando até hoje. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, trabalham na condução de toda a história da humanidade. Deus continua trabalhando ainda hoje. Tem situações e momentos que a gente passa que nós não entendemos, que vai demorar a gente entender, só depois é que a gente vai entender. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle, Deus está conduzindo a história, Deus está trabalhando. Apenas descanse nele, acalme o seu coração e a sua alma e descanse no Senhor. Somente isso, somente isso. Deus criou todas as coisas e não nos deixou à deriva. Ele continua governando os céus e a terra. Deus está trabalhando aqui e Deus está mandando elas trabalharem. Deus manda essas mulheres aqui para anunciar a novidade daquele dia para os discípulos. É uma mensagem para o mundo. É uma mensagem para o mundo e sempre o mundo precisa ouvir. Cristo realmente ressurgiu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cristo está vivo. Eu penso, amado, se isso acontecesse hoje, né? Se isso acontecesse hoje, os jornais mostrariam, a Folha de São Paulo, outros jornais, grandes jornais deste país, mostrariam com letras grandes, letras garrafais, na primeira página, Cristo realmente ressurgiu. Essas mulheres foram as primeiras a proclamar esta verdade. E eu sempre digo, as mulheres têm um papel importante na igreja do Senhor Jesus. Um papel importante ainda hoje, como foi naquele tempo, quando estavam lá seguindo Jesus, acompanhando de perto, servindo o mestre, amando o mestre. Ainda hoje, as mulheres têm um papel importante na igreja do Senhor Jesus. E podemos dizer que elas são as melhores para fazer isso, né? Que elas viram tudo. A morte, o enterro e agora a ressurreição. Ninguém podia pegar o corpo no sábado. Sabe por quê? Os judeus não faziam porque era sábado. Eles não podiam tocar no corpo. Os judeus não podiam fazer isso no sábado. E os soldados não deixariam. Então essas mulheres são as primeiras. Assim trabalha o nosso Deus. As últimas ficam as primeiras. Olha aí a lição. As últimas ficam as primeiras. A apresentação, amados, não é importante. Só a mensagem que é importante. Deus humilha as pessoas grandes e dá honra aos pequenos. Deus humilha as pessoas grandes e dá honra aos pequenos. Assim também, elas que eram as últimas do grupo, aquelas mulheres, as últimas do grupo dos discípulos, agora são as primeiras. Louvado seja o nome do Senhor.
Elas que seguiam e serviam a Jesus de Nazaré, agora são evangelistas, agora anunciam esta mensagem para outras pessoas e para o mundo. Essas mulheres recebem a honra por serem as primeiras a proclamar a mensagem alegre da ressurreição de Cristo. Então, amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que a gente parasse neste dia, domingo de Páscoa, dia da ressurreição, para a gente lembrar que Jesus está vivo. Jesus está vivo. A melhor notícia do mundo veio de um túmulo vazio. Olha que coisa linda. A melhor notícia do mundo veio de um túmulo vazio. Se a morte tivesse triunfado sobre Jesus, estaríamos, sabe o quê? Desprovidos de toda esperança. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da nossa fé. É o alicerce da nossa esperança, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. A esperança no meu coração, a garantia absoluta de que caminhamos para um glorioso amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a morte não tem mais a última palavra. Amém, igreja? A morte não tem mais a última palavra. Seu aguilhão foi arrancado e porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. Que bom se a gente tivesse agora na igreja, todos nós, né? Faz uma falta grande. Eu estava comentando com um amigo meu, a comunhão da igreja, a comunhão com os irmãos, nada substitui, nada substitui. A gente lá na igreja, se abraçando, né, cumprimentando um ao outro, tomando um cafezinho, conversando, rindo, falando da grandeza, nada substitui a comunhão, o congregar, nada substitui. Se estivéssemos agora na igreja, a gente estaria cantando agora um louvor lindo, né? Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se estivéssemos todos nós, né, na igreja, estaríamos cantando agora. Olha, tem um teólogo que eu gosto de ler muito. Ele tem vários livros publicados, inclusive o mais famoso é A Volta do Filho Pródigo. Ele já morreu há um tempo atrás, é o Henry Nouwen. Né? Ele escreveu aquele livro, O Retorno do Filho Pródigo, entre outros, são muitos. Esse livro, inclusive, eu tenho aqui. Num dos livros dele, ele conta a lição de confiança que ele aprendeu de um artista de trapézio. Artista de trapézio é aquele que faz malabarismo, é pendurado na corda, né? no circo. E em um desses livros ele conta a lição de confiança que ele aprendeu de um artista de trapézio. O acrobata disse: o voador faz nada e o que agarra ele faz tudo. Eu só tenho que estender os meus braços e as minhas mãos e esperar para ele me agarrar e me puxar para a área de segurança. O voador precisa confiar com os braços estendidos que o que vai agarrá-lo estará lá para ele. E eu te digo uma coisa, e eu estava meditando nessa história. Num grande ato de trapézio, eu quero dizer que Deus é aquele que nos agarra. E nós somos os voadores, nós confiamos e ponto final. Peça para Deus segurar na sua mão. Peça para Deus segurar na sua mão, porque Ele segurar na sua mão, você pode até tropeçar, mas não vai cair, não vai ficar no chão, Ele vai te reerguer. Peça a Deus para segurar na sua mão e confie nele, em nome de Jesus. Eu, há um tempo atrás, quando os meus filhos eram menores, as crianças, a minha filha estava segurando na minha mão e a gente estava passeando, ela tropeçou e caiu. E eu aprendi uma lição. Eu, como pai, eu tenho que segurar na mão dela e não ela na minha. Então, assim também é nós com relação a Deus. Então, peça para Deus segurar na sua mão. A mão dele é mais forte, maior, e Ele vai segurar. Você pode tropeçar, cair, você não vai se quebrar todo. E Deus vai te reerguer, vai te segurar, vai te puxar. Nós confiamos somente na habilidade de Deus de nos segurar. À medida que confiamos nele, uma coisa maravilhosa acontece, nós voamos. Seu pai
nunca deixou ninguém cair. Ele não lhe deixará você cair. Ele não lhe deixará. Creia, nós temos um Jesus que está vivo e que prometeu estar conosco todos os dias. Amanhã estamos iniciando hoje uma nova semana. Mas uma semana igual como todas que a gente está vivendo em casa. E aí tem tanta coisa que, meu Deus, tomara que isso logo acabe, tanta coisa para resolver, vem os compromissos. Mas sabe de uma coisa? Descansa em Deus. Jesus nunca abandonou um filho seu. Amém, igreja? Jesus nunca abandonou um filho seu. Ele jamais te abandonou. Ele jamais, Ele está com você. Creia nisso, está cuidando de você, descanse, longe de qualquer ansiedade, qualquer preocupação. Confie em Deus, continue orando. Continue orando pelo Brasil, pela sua vida, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja. Continue orando e confiando. Deus está à frente, Deus está cuidando. Deus está cuidando. A pedra vai ser removida. Ele não te deixou. Ele está ouvindo as suas orações. A garra dele é segura e suas mãos estão abertas. Coloque-se inteiramente em seu cuidado. Hoje mesmo faça uma oração. Senhor, minha vida está em tuas mãos. A vida da minha casa, os meus filhos, o meu comércio, a minha vida financeira. Coloque tudo diante de Deus. Ao fazer isso, você vai descobrir que é possível, sim, possível, não ficar ansioso por nada. De todo o meu coração, feliz Páscoa para você. Jesus Cristo vive, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Onde você está aí? Acalente um pouco o seu coração e vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é sempre viva. Nos renova a nossa fé, renova as nossas esperanças. Muito obrigado porque nesta noite o Senhor, mais uma vez, através da Tua palavra, falou poderosamente aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque no nosso coração há uma certeza que temos um Pai que jamais abandona os seus filhos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, por cada um que está ouvindo esta mensagem, que o Teu Espírito visite poderosamente cada um, onde estiver, seja em qualquer lugar, em casa, no leito de um hospital, ou no trabalho, onde quer que os meus irmãos e minhas irmãs estejam agora. Senhor, visita de forma poderosa e renova a sua fé. Pai, obrigado por tudo. Nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E eu queria agora impetrar a bênção, presbítero. Você que está em casa, receba uma bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos, e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão, e que Deus abençoe ricamente a sua semana em nome de Jesus. Muito obrigado a todos que ficaram até agora ouvindo a palavra de Deus. Amém.